Olá pessoal, vamos a mais uma receita de família. Hoje nós vamos fazer uma torta de frango, tá? Uma torta de frango com legumes e a base dela vai ser massa podre. É um nome meio esquisito esse negócio de massa podre, não tem outro nome aqui no Brasil, pelo menos eu não conheço, né? Em francês a gente tem três tipos dessa massa, que é sablé, sucré, brisé. Diverge um pouco uma da outra, uma com açúcar, outra sem, outra tem um pouco mais de gordura, outra menos. Né? E na Itália costuma se chamar de massa frolla. Né? São nomes melhores, né, do que massa podre, isso é muito feio. Mas enfim, é o que temos para hoje. Então vamos começar a refogar esse frango e cozinhar ele. Primeiro, azeite. O frango, eu estou fazendo peito de frango. Eu já cortei em cubinhos, limpei, cortei em cubinhos. Vou refogar. Eu vou usar pimenta calabresa. E a pimenta calabresa eu gosto de refogar junto com o frango, assim saboriza bem legal. Isso é a gosto, né? Então cuidado, senão fica muito ardido. Né? Então a gente dá essa refogada no frango. Até ele começar a dar uma fritadinha. Tá? Ficou um pouquinho dourado, já tá bom. Aí a gente vai colocar os outros ingredientes, os outros temperos. Vamos colocar cebola, tal de salsa, enfim. E é isso. Bom, pessoal, o frango já está douradinho, ó, pegando fundo, tá bem bacana. Vamos colocar cebola. Eu estou usando meio peito de frango, mas foi grande, tá? Uma cebola, bem picada. Eu gosto de usar o talo da salsa. Aqui tem um pouquinho de talo de salsa. E é isso. Agora vamos deixar essa cebola saborizar esse frango. Enquanto isso, você vai raspando o fundinho aqui da panela, onde o frango pegou. Esses fundinhos de panela dão muito sabor para os alimentos, né? As receitas. É tudo muito saboroso, né? E pessoal, é isso, tá? Cebola refogada. Agora, se você quiser, você pode colocar molho de tomate. Ou tomate picado, enfim. Para dar uma... Tem um líquido aqui. Eu vou usar água. Um pouco de água. Se precisar, eu vou colocando mais. Eu quero esse frango aqui bem cozido, bem desfiadinho. Tá? Então vamos aguardar agora o frango ficar pronto. Enquanto isso, nós vamos fazer a massa, porque a massa ela tem que ficar na geladeira pelo menos 30 minutos. Tá? É isso. Bom, vamos começar a fazer a massa. Tá? Eu tenho 400 gramas de farinha, 200 gramas de manteiga e 3 gemas de ovos. Tem receitas que eu uso o ovo inteiro. Eu gosto de usar só a gema. E sal e água para a gente conseguir dar o ponto. Então vocês viram que essa massa, a base dela é bastante gordura. Tá? Tem gente que faz com margarina, que é gordura
vegetal, né? Ou gordura de porco. Eu prefiro manteiga, eu acho mais saudável, né? Então eu uso manteiga. Tá? Então vamos lá. Tudo gelado, tá? Ovo gelado, água gelada, o bowl gelado, a farinha gelada, a manteiga gelada. Tudo gelado. Dá uma batidinha no ovo, nas gemas, né? Isso aí. Eu estava esquecendo, eu gosto de usar noz moscada também na massa, que eu acho que fica bem bacana. Sempre ralada na hora, tá? É a gosto isso daí. Sal. E a água a gente deixa para depois que a gente fizer essa mistura aqui. Então, vamos lá. Lembrando que essa massa não é para a gente amassar muito ela, não pode amassar. Aquela crocância da massa a gente vai obter não amassando. Porque se a gente amassa, ativa o glúten. Ativa o glúten e o glúten é a cola. Então a massa não vai ficar mais quebradiça, tá? Então nós vamos fazer essa massa com a ponta dos dedos, fazendo uma farofa. Você pode fazer essa massa também no processador, mas só usando o pulsar. Não pode usar batendo não, tá? Vamos lá. Então é isso aqui, ó. A gente vai, ó, esfarelando e vamos sumir com essa farinha. A manteiga, ela não precisa sair totalmente, não. Ela pode ficar pedacinhos ainda, né? De manteiga. Isso dá mais crocância na massa, tá? Quem tiver mão muito quente, gela a mão também. O importante é isso, que essa massa fique sempre gelada. A gente vai colocar na geladeira 2 vezes. Vamos deixar depois da massa pronta, coloca no saquinho ou no filme plástico, põe na geladeira 30 minutos. Tira, põe no molde, na forma. E coloca novamente na geladeira. Ela tem que entrar no forno, essa massa, bem gelada. Tá? O processador é mais rápido, mas eu gosto de fazer na mão. Essa massa aqui também você pode pôr noz picadinha, castanha do Pará. Eu faço essa massa bem doce com farinha de amêndoas, fica muito legal, muito saborosa. Já está quase sumindo a farinha. Ela está virando bem uma farofa. Pega bem na parte de baixo, onde fica a farinha, sobrando, e mistura. Não pode sobrar. Olha só como é que ela fica. Bem uma farofa úmida. E aí, vamos colocar um pouquinho de água gelada. Não esquece, sempre gelada. Tá?
Eu vou colocar, a princípio, 2 colheres de sopa de água. E vamos ver se vai ser suficiente para a gente formar uma bola. Já foi. Dá uma amassadinha. Não é nenhuma amassada, é juntar. Tá? Juntar toda a massa. E tá aqui, ó. A massa está pronta. Agora nós vamos colocar num saquinho ou envolver num filme plástico e colocar na geladeira. Pelo menos 30 minutos. Bom, o frango já está pronto, bem desfiadinho, tá vendo? E agora a gente vai dar uma engrossada nesse caldo. Aqui eu tenho uma colher de sopa rasa de farinha de trigo. Vamos colocar e engrossar esse caldo. Já vamos colocando os outros ingredientes. Os legumes, eu tenho aqui vagem, cenoura, milho e ervilha, tá? Eu costumo fazer isso aqui, pico, coloco rapidamente no água quente, tiro, passo pela água gelada, escorro e coloco em saquinho, então eu sempre tenho isso aqui no freezer. Tá? Quem não quiser, pode comprar também no supermercado, que vende congelado, que também é bom. Tá? Ó, os legumes. Eu faço essa torta de frango, palmito, alho poró, fazer de muitas maneiras. Eu tenho aqui cebolinha. Cebolinha e salsinha eu gosto de colocar no final do preparo, né? Não para cozinhar. E salsinha. Acho que salsinha dá um frescor para o prato muito bacana. Sal. E vou dar um toque também de pimenta do reino. Pimenta do reino é legal também no final do preparo. Tá? E aqui é só juntar tudo, porque os legumes já estão cozidos. Tá pronto. Bom, massa gelada, tá? Vamos começar a colocar na forma. Eu estou usando essa forma aqui de fundo falso, tá? É uma forma que tem 20 centímetros. Então vamos começar. Eu coloco a massa apertando. Se você quiser abrir com o rolo, abra entre 2 plásticos ou entre 2 filmes plásticos. Tá? Quando a gente for fazer a cobertura, eu vou abrir com o rolo. Mas agora eu vou colocar aqui. Aí apertando. Aí você faz a espessura que você quiser. Eu não gosto de massa muito fina. Porque eu adoro essa massa. Então, para mim, tem que ser um pouquinho grossa, né? Vou pegar mais massa. E vai preenchendo tudo.
essa massa tem que subir para as laterais, tá? Importante que a gente amasse bem aqui no cantinho, não pode ficar mais grosso o canto, né? Tem que ficar da mesma espessura. Então, com as pontas dos dedos, você vai apertando no canto até que a massa esteja na espessura correta. Vai colocando mais massa onde precisa e vai tirando o excesso. Uma massa bem maleável. Aperta bem o pontinho. Precisa de mais massa, pega mais massa. Tudo bem lisinho. Notou que algum lugar está mais fino, põe mais um pouquinho de massa. Tem que ficar tudo por igual. Nas laterais, nos cantinhos bem certinhos. Tá? É assim que tem que ser feito. Agora, nós vamos colocar o recheio. O recheio está super cheiroso. Você vê que meio peito de frango para esse tamanho de torta, né? Dá bem. Bastante legumes também. Põe bem nas laterais, não deixa ficar vazio. Bem recheado. E agora, nós vamos fazer a parte de cima dessa torta, né? Como eu falei, a gente agora vai abrir entre folhas plásticas. Massa, apertadinho, outro plástico, ou filme plástico, né, se você preferir, e vamos abrir.
rolo sempre do meio das laterais. Vamos ver se já deu. Ó, tá? Já deu certinho. Vou tirar esse plástico. Com cuidado, eu vou colocar aqui em cima. Tira. E as laterais a gente vai forçando para ficar bem grudado. Bem apertadinho. Toda a volta. Tirar o excesso. E vamos ao acabamento. Sobrou massa. Então, vou voltar no plástico. Essa torta você pode fazer também individual. Eu faço sempre ela individual, em forminhas pequenas, e tenho sempre no freezer, na geladeira. Tá? Vamos abrir um pouquinho aqui. Para a gente dar um acabamento bem legal. Isso aí. Eu tenho aqui uma gema. Tá? Uma gema. Vou pôr um pouquinho de água, só para dissolver essa gema. Para a gente passar em cima da torta. Antes disso, vamos fazer um acabamento em cima com essa estrelinha aqui. Tá? Isso aí, cortando a massa. Bem bacana. Né? Que a gente vai fazer uma decoração para essa torta. Depois, a gente vai colocar novamente na geladeira mais 30 minutos. Lembrando, ela tem que ir para o forno gelado. Tá? Isso porque se a gente não coloca gelada, como é a base de manteiga, essa manteiga começa toda a derreter de imediato e a gente não quer isso. Né? Por isso que ela tem que entrar gelada. Vamos lá. Vamos passar um ovo, a gema do ovo, né? Tem gente que põe o ovo inteiro. Eu gosto só da gema. E vamos pôr essas estrelinhas. Sempre legal a gente enfeitar os pratos, né? Tudo tem que estar bonito, tudo tem que estar bem apresentável.
Agora, a gente tem, como vai criar muito ar dentro da torta, a gente tem que fazer um furinho aqui em cima. Aí esse o vapor vai sair e não vai deixar a torta soltar a tampa, principalmente. Tá? E aí a gente leva ao forno, 180 graus, mais ou menos uns 40 minutos. Quando começar a dourar, já fica de olho. Tá bom? Agora vamos ao forno. Torta pronta, tá? Já assada. Torta de frango com legumes. Inscreva-se no nosso canal. Obrigado e até a próxima.